Bom dia a todos, me escutam bem? Vou esperar um sinalzinho de joinha se todo mundo estiver me escutando bem. Deixar entrar um pouquinho. Obrigada, Roberto, tá ótimo. Vamos lá. Meu nome é Bianca Bernardes de Moraes, estou promotora de justiça em Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus. Hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre os reflexos do pacote anticrime na Lei de Execução Penal. E eu vou trazer aqui para conversar com vocês o Dr. Vanderlei Cirqueira, promotor em Cruzeiro do Sul, na primeira vara criminal de lá. Dr. Vanderlei hoje ele responde ele tem várias atribuições, salvo o Tribunal do Júri e Violência Doméstica. Ele também responde aí na parte de execução penal pelo regime fechado e semiaberto. E nós vamos abordar aí um pouquinho das mudanças que houve na LEP, nessa Lei de Execução Penal, antes e depois do pacote de anticrime. Vou convidar aqui o Vanderlei, só um minutinho. Doutora Fátima, Júlio, Silvaninha. Bom ver todo mundo, Rafaela. Vanderlei, meu colega, você aqui de novo, me escuta bem? Bom dia, escuto sim, Bom tranquilo. dia. Estava aqui falando sozinha, me dá um vazio. Estava aqui. Bom te ver, Vanderlei. Doutor Vanderlei, que carinhosamente eu chamo de Vander, né? Esteve comigo na última live. Bom demais dividir o espaço com você de novo. Não é uma aula, é um bate-papo, né? Não pela minha parte, eu estou aqui para aprender. Wander, se apresenta aí para a turma, para a gente, para os promotores, para os membros. Eu considero Claro. os servidores, para todo mundo. Me fala um pouquinho de você, onde que você está, o que você está fazendo aí. Bom dia a todos, agradeço a todos, né, por retirar um pouco do seu tempo para estar aqui nos ouvindo nessa troca de ideia. Não é uma aula, é só uma troca de ideia, né? Como você falou, eu considero você minha amiga, por isso que a gente tem esse tratamento mais informal. Na nossa primeira live, primeiramente, meu nome é Vanderlei Cerqueira, né? Algumas pessoas já sabem, é a segunda live que nós fazemos. Eu sou de Brasília, natural de Brasília, estou no Acre, assim como você, tomamos posse junto no mesmo dia, né? Começamos a trabalhar no mesmo dia, inclusive. Vamos fazer 3 anos agora, no final de julho. Mas já me sinto metade acriano. Eu estou agora, como nós temos uma rotatividade no nosso estágio probatório, eu estou respondendo agora em Cruzeiro do Sul, pela primeira promotoria criminal, que atua junto à segunda vara criminal local, né? Crimes diversos, como você falou, exceto júri e violência doméstica, e também exceto GPIM, que vai para o nosso colega Fernando. E há pouco tempo, final do ano passado para cá, dezembro, começamos a responder, o juiz recebeu essa competência e, consequentemente, eu passei a responder pela parte da execução, a maior parte, os regimes, execução penal, né, os regimes fechado e semiaberto. Por isso é a razão dessa live. A primeira live que nós fizemos, eu tive o prazer de ir com você, falamos, foi mais, digamos, do ponto de vista teórico, né? Claro que nós tentamos trazer para a aplicação prática nossa do dia a dia, mas foi mais do ponto de vista teórico. Hoje, ao contrário, é mais do ponto de vista prático, as razões, os reflexos, né, as novidades que nós temos na execução. Mas eu te devolvo a palavra. Perfeito, Wander. Vamos lá, então. É interessante que o pacote anticrime, né, a 13964 de 2019, que entrou em vigor ainda esse ano, recentemente, 13 de janeiro, ela vem trazendo várias mudanças. E estudando um pouquinho, Wander, a promotoria também que eu atuo, ela é cumulativa, então ela passa um pouco aí pela seara criminal. E engraçado que essa lei ela é bacana, ela é interessante, porque ela acaba gerando reflexo, inclusive, aí no âmbito de improbidade administrativa, né?
ela gera reflexo no direito financeiro, em probidade administrativa. Então, você vê que a mudança ela não surge aí só no sistema penal, ela acaba abrangendo outros ramos do direito. E o bacana dessa lei é que ela não muda um sistema apenas, né? É todo o sistema. Ela vem falando aí, ela vem trazendo alterações no nosso Código Penal, parte geral, parte especial, né? Nas leis especiais, aí a gente vai tratar hoje da LEP, mas ela muda pra caramba organização criminosa, ela muda bastante aí crimes hediondos, ela aumenta o nosso rol, é bacana a gente frisar isso antes da gente destacar as mudanças especificamente na execução. Né? Ela também ela vai tratar aí de mudanças na lei de interceptação telefônica, ela aumenta a pena no Estatuto do Desarmamento, então ela traz mudanças significativas. Eu costumo dizer que ela não só enrijeceu alguns aspectos, garantiu outros, mas ela também aperfeiçoou, ela vem buscando aí trazer uma resposta aos anseios da sociedade, né? Lógico que as mudanças, aí, algumas mudanças sofreram debates, nós temos, inclusive, hoje, 2 pontos. Abraço, Hildon. Bom te ver aqui, viu? Hildon é um mestre, né? Falar aí, tem uma turma boa ouvindo a gente, é responsabilidade, né? Mas vamos lá. E essas mudanças que essa lei anticrime ela traz são mudanças consideráveis. Há 2 pontos específicos hoje que estão suspensos, o FURC suspendeu, que é o juiz de garantia e a questão do arquivamento do inquérito policial, né? Que a lei trouxe uma mudança que, para nós, é uma mudança que eu acho que a gente também já ansiava, né? O Ministério Público em si, que é um arquivamento dentro do próprio órgão ministerial. Então, é interessante, mas por hora está suspenso. Então, ela vem aperfeiçoando esses âmbitos aí, essas áreas que eu acabei de falar, e especificamente aí também traz algumas garantias. Hoje, para decretar uma prisão preventiva, e é engraçado como ela também traz marcos muito parecidos com o CPC. A gente pode falar entre aspas que ela meio que copia. Mas hoje, para a gente decretar uma prisão preventiva, requer uma maior fundamentação. Não está mais tão simples assim. Não que fosse simples. Mas houve aí, nesse aspecto, apesar de enrijecer outros pontos ante a um autor do delito, nesse aspecto traz algumas garantias. Né? Também está em debate a questão do magistrado que toma conhecimento de uma prova ilícita e posteriormente não pode vir a sentenciar, nesse caso, né, um processo que ele toma conhecimento. Enfim, é uma lei muito interessante, eu recomendo, além aí da nossa live, alguns minutos de estudo, hoje em dia, num vasto material que a gente tem gratuito, e com relação à lei de execução penal, ela também traz, foi uma das maiores mudanças que houve. Né? Eu poderia salientar aqui 4 grandes mudanças. Além do Código Penal, na geral especial, no processo penal, na organização criminosa, a LEP foi uma grande mudança. E é nesse ponto que eu abro espaço para você explanar um pouco, para você trazer para a gente as principais mudanças. Né? O que você hoje, no dia a dia, percebeu de alteração com o pacote anticrime? Então, como você falou, foi uma alteração muito grande, né? A própria emenda da lei fala que ela visa aperfeiçoar a legislação criminal como um todo. Então, além do Código Penal, Código de Processo Penal, ela alterou mais 13 leis. Então, ao todo, foram 15 diplomas normativos alterados pelo pacote anticrime. Né? O Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código de Processo Penal Militar também teve uma alteração e mais 12 leis. Então, foi uma alteração muito grande e muito necessária, né? Pelos motivos que a gente vai procurar declinar aqui para vocês. No primeiro momento, a gente tem uma crítica, que eu particularmente concordo com essa crítica, que foi o pequeno período de vacatio legis que nós tivemos, né, para uma alteração tão substancial em toda a nossa legislação. A lei foi publicada no Diário Oficial do dia 24 de dezembro do ano passado. A gente brinca até que foi um presente de Papai Noel aí para a gente, com vacatio legis de apenas 30 dias, ou seja, entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Essa contagem é feita pelo artigo 8º da Lei Complementar 9598.
nos traz como deve ser feita a contagem desses prazos. Então, foi publicada no dia 24 de dezembro e entrou no dia 23 de janeiro desse ano. Então, um tempo muito pequeno, né, para nós juristas e a própria população tomar conhecimento de tão profunda mudança. Foi final de ano, praticamente durante o recesso do judiciário. Então, foi um presente de grego, digamos assim. Mas era necessária, né? Essa legislação era necessária. Antes de adentrar nas novidades propriamente ditas, eu gostaria, inicialmente, de derrubar um mito que alguns criam no Brasil de que nós temos um número muito grande de presos, né? Eu digo já de antemão que nós temos a quantidade necessária que nós deveríamos ter, porque no país continental, né, com mais de 200 milhões de habitantes, muito grande, assim, então é um país onde tem, infelizmente, muitos crimes, e havendo muitos crimes, infelizmente nós temos que ter um número grande de presos. Não dá para a gente fechar os olhos, partir do pressuposto que o nosso número de presos é grande no sistema carcerário e somente por isso tentando reduzir esse número, faltar essas pessoas. Não, nós temos o número necessário que nós precisamos ter no número de crimes que temos. E aí também tem um outro detalhe. Como eu disse, foi criado esse mito, o nosso número é grande, 7 mil, né? Esses números são números oficiais do Departamento Penitenciário Nacional, de junho de 2019, ainda não saiu o estudo, então mais de 58 mil. Aí você fala, não, o nosso número é muito grande, quase 1 milhão de presos. Só que tem um detalhe, ninguém nos fala, né, pelo menos grande parte não nos fala, que nesse número de 758 mil, um pouco mais de 758 mil, grande parte são os regimes semiabertos, regime aberto, e não são presos. A rigor, não são presos. Então, presos mesmo do regime fechado, nós temos apenas 45,92% desse número, tá? Um pouco mais de 348 mil. Então, não é muito grande. Presos provisórios, nós temos, em junho, né, 2019, repetindo, um pouco mais de 253 mil, 33, um pouco mais de 33%. Semi-abertos, um pouco mais de 126 mil, ou seja, 16,63%. E regime aberto, um pouco mais de 27 mil, 3,57%. Além das medidas de segurança e do tratamento ambulatorial, 3 mil e pouco mais de 3 mil, né? Que são, respectivamente, os inimputáveis e os semi-imputáveis. Para se ter uma ideia, desses presos provisórios que nós temos, um pouco mais de 253 mil, o Brasil ocupa a 24ª mundial. Então, como falar que a gente tem, que nós somos campeões mundiais em prisão? Não é verdade. Então, 24ª posição. Nós estamos atrás de países como os Estados Unidos, Cuba, né? Então, são números que nós precisamos dizer e refletir. E por isso que eu volto a dizer que nós temos o número necessário, que é exatamente o número que nós deveríamos ter. Desses números, claro, a maior parte é de tráfico. 39,40% de tráfico de drogas, infelizmente. Esse crime que abala toda a sociedade. Em segundo lugar, nós temos os crimes contra o patrimônio, 36,74%. Em terceiro lugar, os crimes contra a pessoa, 11,38%. Em quarto lugar, os crimes contra a dignidade sexual, infelizmente, 4,3%. Uma visão geral, né, exatamente para afastar esse dogma, né, que criou aí, as pessoas tentam, alguns, tentam nos fazer crer que nós somos campeões mundiais e por isso a gente deveria colocar os presos na rua. Não é bem assim. Deveremos lembrar também que quem está preso no nosso país, aquelas pessoas dos crimes de maior gravidade, né? Dificilmente alguém fica preso por furto, lesão corporal, dano, esses crimes mais leves, digamos assim. Então, nós temos exatamente o número que nós deveríamos ter, para a quantidade de crimes que nós temos, né? Infelizmente. Claro, todo mundo almeja um número menor de crimes e, consequentemente, de prisões. Então, a primeira novidade que eu gostaria de trazer aqui foi a mudança quanto ao banco de dados de perfil genético, de DNA. Esse banco já é obrigatório de uma lei de 2012, né? Onde incluiu o artigo 9A na LEP, né? Que é
Lei de Execução Penal, 7.210 de 84, dizendo que os condenados por crimes dolosos, e somente aqueles dolosos e praticados com violência de natureza grave contra a pessoa, além dos crimes hediondos. Então, essas pessoas, obrigatoriamente, a lei já trazia desde 2012 essa obrigatoriedade, deverão passar pelo perfil, colheita de extração de DNA para fazer esse banco de perfil genético. Então, já era obrigatório desde 2012. Essa questão já foi levada ao Supremo Tribunal Federal pela Defensoria Pública, né, dizendo que essa era uma regra inconstitucional, porque feria lá o artigo 5º, salvo engano, o inciso 63 da Constituição, que fala que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Contudo, o Supremo já analisou a questão e já definiu que é constitucional, sim, essa regra, porque ela não é genérica e indiscriminada, somente para os crimes, é uma opção legislativa, só para aqueles crimes dolosos e com violência de natureza grave, além dos hediondos, ou seja, são os crimes mais graves de que se trata. Então, requer um tratamento mais grave do ponto de vista de política criminal. Então, o Supremo já falou que é constitucional, sim, já é. E aí o pacote anticrime trouxe a novidade de que, para além dessa obrigatoriedade, trouxe a regra de que o condenado que não tiver feito esse DNA quando do seu ingresso no presídio, deverá fazê-lo durante a execução da pena. Né? Essa é a regra do parágrafo 4º do artigo 9º. E também de que a recusa, se ele eventualmente se recusar, a recusa constitui falta grave. Né? Ou seja, reforçando a obrigatoriedade desse exame de DNA. Constitui falta grave. E por que constitui falta grave? Qual o reflexo disso? Aí vai piorar a situação prisional dele, carcerária, digamos. E a gente sabe que muda a data de novas progressões, então para ele é ruim. Para que isso acontecesse, foi necessário, além de trazer essa regra de que deve fazer, né, que a recusa, eventual recusa significa falta grave, constituirá falta grave, acrescentou o inciso 8º, lá no artigo 50 da LEP, onde a jurisprudência já dizia que era ativo, ou seja, só é falta grave que está descrito ali, acrescentou lá o inciso 8º para dizer, reafirmar que constitui falta grave a recusa. Uma segunda novidade que nós temos foi com relação à progressão de regime. Né? Nós tínhamos, basicamente, 3 regras básicas e mais uma excepcional. Eram as 3 regras básicas. Que o preso, o reeducando, ele conseguiria progressão de regime do fechado para o semiaberto para o aberto, já que a nossa legislação fala que é essa escala de progressão. Nos casos de crime comum, ele tinha que ter cumprido 1/6 da pena. Nos casos de crime que ele fosse primário, um crime hediondo, 2/5 da pena, né, que corresponde a 40%. Nos casos que ele fosse o condenado já reincidente em crime hediondo, 3/5 da pena, que correspondem a 60%. Então, nós tínhamos somente essas 3 regrinhas básicas. Depois veio a regra da gestante, da mulher gestante, daquela que tem crianças, pessoas portadoras de deficiência para cuidar, que é uma regra que eu vou falar daqui a pouco, porque ela não teve alteração, ela permanece. Né? Então, a alteração foi mais com relação a essas 3 regrinhas básicas, que de 3 agora passaram a ser 8. Então, nós tínhamos 4, 3 mais essa da gestante, ficaram 8 gerais e mais a da gestante 9. Então, como que ficou agora? A gente até brinca, né, que quem faz direito não gosta de matemática, mas agora a gente vai ter que gostar, porque a nova redação do artigo 112 trouxe critérios matemáticos ali. Quem deve estar gostando disso é até um amigo meu da época da minha faculdade, quando eu comecei a estudar a lei, eu lembrei dele, porque ele fazia a faculdade comigo, já era formado em matemática. Então, eu me lembro que ele queria aplicar a lógica matemática
no mundo jurídico e sempre tinha Conseguiu, problemas. né? Tá conseguindo agora, né? Exatamente, ele até quase desistiu do curso, ainda bem que ele não desistiu, conseguiu se formar, porque ele queria a todo tempo, a todo custo, aplicar a lógica da matemática no mundo jurídico, a lógica jurídica é totalmente outra. Mas eu me lembrei dele por causa disso. Então, são 8 regras mais da gestante. Como é que ficou a partir de agora? Para o primário e o crime por ele praticado, se for sem violência ou grave ameaça, ele tem de cumprir 16% para conseguir a progressão do regime. Claro, estou falando agora do critério objetivo, né, por enquanto. Vai ter de cumprir 20% se ele for reincidente e o crime praticado é um crime sem violência ou grave ameaça. 25% se ele for primário e o crime por ele praticado for com violência ou grave ameaça. 30% se ele for reincidente e o crime praticado for com violência ou grave ameaça. 4%, olha como vai ficar difícil fazer essa conta, principalmente quem for fazer concurso, né? Porque no dia a dia a gente tem calculadora, teremos softwares, com certeza, para fazer esse cálculo, mas no concurso, quem for fazer concurso vai ter que fazer manualmente mesmo esse cálculo. 40% que correspondem a 2/5 se ele for primário e o crime praticado for hediondo ou equiparado. 50% vai só piorando, olha só como vai dificultando. 50% se ele for primário e o crime praticado for hediondo ou equiparado com resultado morte. Né? Aqui eu já adianto que nesse caso ele não vai ter direito a livramento condicional, que a gente vai falar daqui a pouco. Também será 50% se o apenado for condenado por exercer o comando de organização criminosa, estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, que requer uma resposta mais grave, digamos assim. Né? E também será 50% para a progressão do regime se ele for condenado por crime de constituição de milícia privada. Então, aí eu volto lá no comecinho. A necessidade dessa nova legislação, principalmente para procurar equiparar um pouco o crime de milícia privada, a constituição de milícia privada, à organização criminosa, né, que nós passamos a ter com mais gravidade, especialmente com mais evidência, né, no estado do Rio de Janeiro, mas já temos notícias de uma sementezinha, infelizmente, no estado do Acre, especialmente na capital, no Rio Branco, né, de certas tentativas de constituição de milícia privada, principalmente para cobrar de comerciantes o pagamento daquela taxa mensal com a contraprestação de uma falsa segurança, né, digamos assim. E também será daí, né, seguindo, 60% ele vai ter de cumprir da pena, ou seja, correspondem a 3/5 se ele for reincidente em crime hediondo ou equiparado. Essas duas regras de 40% para primário e o crime hediondo ou equiparado, e a regra de 60%, que corresponde a 3/5 reincidente para crime hediondo ou equiparado, não houve alteração. Já era a regra anterior, só reafirmou. E ele vai ter de cumprir 70%. Olha como ficou mais difícil, né, a progressão dele. Como eu falei, era uma legislação, uma mudança necessária, porque ela não se aplica indistintamente a todos os condenados. Ela veio exatamente para aquelas crimes mais graves, especialmente relacionados às organizações criminosas e também à constituição de milícias privadas, onde requer uma resposta mais efetiva e mais incisiva do Estado. Então, o preso vai ter de cumprir, o condenado, 70% da sua pena para eventual progressão, né? Se ele for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Aqui também é vedado o livramento condicional. Nesse mesmo artigo, novidade que tivemos, que não é novidade, porque já tinha, como é que fala, reconhecimento da jurisprudência, especialmente do STJ nesse sentido, é que veio o artigo para positivar o posicionamento que o STJ já adotava, no sentido de que não se considera hediondo ou equiparado o crime de tráfico de drogas privilegiado, né, descrito lá no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, 11.343. Foi só positivar uma posição que o STJ já vinha adotando. E também, no parágrafo 6º desse mesmo artigo, positivou mais um entendimento que a jurisprudência já acatava, já tinha
a súmula 534 do STJ, no sentido de que a falta grave interrompe o prazo para obtenção da progressão de regime. Nesse sentido. Para além dessas mudanças, continuamos com a outra regra específica das gestantes, né, ou mulheres responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência. Já tínhamos essa regra anterior e ela permaneceu. Eu gosto de frisar, porque ela é uma regra especial e costuma passar num olhar mais apressado, digamos assim. Qual é essa regra? Nos casos de gestante, né, e as mulheres responsáveis por crianças de até 12 anos ou pessoas com deficiência, o requisito, em vez de 1/6, passou a ser o cumprimento de 1/8 da pena, para ela conseguir progredir. Só que ela tem que cumprir requisitos. Se for ela tem... Isso, para 1/8. Era de 1/6, foi para 1/8. Mas essa regra não foi pelo pacote de crime, já tinha. Foi lá, de salvo engano, de 2016. Eu só estou reafirmando porque, como ela é especial, né, é bom a gente... Quais são os requisitos cumulativos que a gestante ou a mulher responsável por crianças de até 12 anos ou pessoas com deficiência tem de cumprir? O crime por ela praticado não pode ter sido violência ou grave ameaça. Não pode ter sido. Tem que ser sem violência ou grave ameaça. O crime não pode ter sido por ela cometido contra o seu próprio filho ou dependente. Né? Lógico, uma regra lógica. Como eu falei, ter cumprido ao menos 1/8 da pena, ser primário e ter bom comportamento carcerário. Esse bom comportamento carcerário, ele é comprovado através de um relatório carcerário feito pela direção, o diretor do presídio. E temos a regra também, e também de não ter integrado a organização criminosa. Né? E temos a regra de que, se ela praticar um crime ou uma nova falta grave, esse requisito para ela, dado a ela, vai ser suspenso, revogado, e ela vai voltar o regime anterior. Para além da progressão de regime, tivemos novidade importante, essa sim, muito importante, quanto ao livramento condicional. Esse livramento condicional, antes de eu começar a atuar na área, eu tinha até uma certa, eu confesso que eu tinha uma certa dificuldade de entender, porque o livramento condicional ele é dado para pena, quando o cara é condenado a uma pena igual ou superior a 2 anos. Aí eu tinha dificuldade de entender, porque eu falava, mas por que ele não é dado a uma pena menor, já que é um benefício? Ele parte de um patamar um pouco maior, pena maior ou superior a 2 anos. Com o tempo que eu compreendi que é porque, para as penas menores, tem um outro benefício, que é a suspensão condicional da pena, que é o suspense penal, que a gente chama. Aí eu passei. Então, antes do pacote anticrime, esse livramento condicional, só quero dizer, Bia, que você fique à vontade para me interromper a qualquer momento, para fazer algum complemento ou até alguma correção, se eu falar bobagem aqui, tá? Não, eu vou até pontuar, vou aproveitar que você me deu licença, Wanda, de você tomar uma água. Chega a falar que o pacote anticrime, ele alterou até 17 diplomas. Até 17, chega a se falar até isso. A gente precisa confirmar, você falou em 15, 17, é um número considerável, né? Um pacote que vem mudando realmente todo o sistema penal. Outro ponto interessante que você acabou de pontuar, do livramento condicional, é justamente isso. Às vezes não cabe um instituto, mas cabe outro, suspensão condicional da pena. É como se você viesse graduando, né? A depender da quantidade da pena aplicada, o instituto, né? Que você pode ali, considerado talvez benéfico, direito subjetivo, enfim, ao sentenciado. Mas só complemento, você está indo muito bem. Vai lá, estou aqui aprendendo com você. Vai lá, continua. Obrigado. Então, uma outra novidade, como eu disse, muito importante, foi com relação ao livramento condicional. Por quê? Porque até então nós tínhamos basicamente o cumprimento de requisito objetivo pelo reeducando, né, o condenado. Como que era? Ele tinha que ter cumprido, no mínimo, mais de 1/3 da pena, e o crime por ele praticado fosse comum, 1/3, ele já conseguiria o livramento condicional. Tinha que ter cumprido mais da metade se ele fosse reincidente em crime doloso. E mais de 2/3
ele fosse primário e o crime fosse hediondo, ou crime de tortura, ou tráfico de drogas ou de pessoas, bem como de terrorismo, bem como a reparação do dano, salvo a possibilidade de fazer, né? Então, são requisitos meramente objetivos. Não tem nenhum requisito subjetivo até então. Só era vedado, com a regra antiga, se ele fosse reincidente específico em crime de natureza, ou tortura, ou tráfico, ou terrorismo. Era o único impedimento que tinha. Uhum. O próprio STJ já tinha entendimento que realmente só podia cobrar dele requisito objetivo. Não, a lei não dava, não tinha nenhuma exigência de requisito objetivo para ele cumprir. Desculpa, tanto é assim que o 441 já falava que a falta grave não interrompia o prazo para obtenção do livramento condicional. E era meio ilógico, pegávamos algumas situações até meio totalmente sem lógica, contraditória, porque o que acontecia? Muitas vezes o cara estava cumprindo a pena em regime fechado, digamos assim, por um crime grave, uma pena alta, aí ele não tinha tempo ainda para o regime semiaberto, ou às vezes ele tinha praticado alguma falta grave lá no presídio, sobre disciplina, por exemplo. Aí, essa falta grave impedia, ou às vezes, melhor explicando, às vezes ele não tinha ainda cumprido o requisito objetivo para o regime semiaberto, porém já tinha cumprido o requisito objetivo para o livramento condicional. Então é meio ilógico ele passar diretamente do regime fechado para o livramento condicional. Né? Já que a nossa lei de execução penal fala que a execução é gradual. Passa do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, e daí os demais benefícios, livramento condicional ou suicídio da pena. Então a gente pegava essa situação. Às vezes ele estava no regime fechado, não tinha ainda o requisito objetivo para o semiaberto, ou às vezes ele tinha o requisito objetivo semiaberto, porém tinha uma falta grave, mas isso não impedia de ele passar direto do regime fechado para o livramento condicional. Olha, como é ilógico. Uhum. Mas o STJ falava, não, já que, principalmente o STJ, já que a lei não traz nenhum requisito subjetivo, não pode impedir a concessão do livramento condicional para ele nesses casos. E às vezes, muitas vezes, era concedido mesmo ele tendo um mau comportamento no presídio. Então, agora não. A lei, apesar de não ter mexido nesses percentuais que eu falei anteriormente, mais de um terço, mais da metade e mais de 2/3, a lei trouxe, sim, manteve esses requisitos objetivos, porém, trouxe requisitos subjetivos para ele cumprir, sim. Ou seja, quais são os requisitos subjetivos? Ele tem que ter bom comportamento agora. Eu falei que é feito nós sabemos, né, pelo diretor do presídio através do relatório carcerário, produzido e juntado ao processo de execução. Ele pode não ter tido falta grave nos últimos 12 meses. Se ele tiver tido falta grave, ele não vai conseguir o livramento condicional. Tem que ter bom desempenho no trabalho que eventualmente ele esteja fazendo, ainda que seja lá no presídio, trabalho interno, e a subsistência dele pelo próprio trabalho honesto. A lei até fala nesse sentido. Então, a lei trouxe requisitos subjetivos necessários para a concessão de livramento condicional. Uhum. E trouxe uma vedação que antes também não tinha, ou seja, agora é vedada a concessão de livramento condicional nos crimes hediondos ou equiparados com resultado morte, ainda que ele seja primário, e para o condenado que integrar a organização criminosa, se houver manutenção do vínculo, né, associativo, ainda também que ele seja primário. Então, esses dois casos, vai ser negado o livramento condicional para ele, ainda que ele seja primário. Como eu disse, regras necessárias e especialmente para os crimes mais graves, né, ambos com resultado morte. Essa regra nova foi basicamente para a gente não ter que conviver com aquela situação, principalmente da Suzane von Richthofen, que um crime com resultado morte, né? E ela começou a ter benefícios, ela participou da morte dos próprios pais,
e ela começou a ter benefícios que, se fosse hoje, ela não teria, por causa desses requisitos subjetivos, que à época não poderia ser exigido. Temos também alteração com relação à saída temporária. A saída temporária, nós sabemos que ela é deferida aos presos que cumprem semiaberto, que estão em regime semiaberto, e eu já adianto que o regime semiaberto no Acre, assim como na maioria dos estados, não é cumprido como deveria ser. Os presos do regime semiaberto ficam como se em aberto estivesse, só com a acréscimo de usar a tornozeleira. Né? E olhe lá. Ser o nosso sistema. Que é? E olhe lá, Wander, se tiver tornozeleira disponível, né? Quando há, exatamente. Quando há. Então, como deveria ser o cumprimento dos regimes pela nossa legislação, pela Lei de Execução Penal? O regime fechado é fechado. O cara está lá fechado na cela dele, no pavilhão dele. Pode sair, eventualmente, para fazer um trabalho interno dentro do presídio, se ele tiver bom comportamento, merecer, digamos assim. O semiaberto deveria ser... o cara não deveria ficar em casa com a tornozeleira como é. Quase que em todos os estados. Salvo engano, só o estado de São Paulo, Paraná, um do sul lá que tem o de semiaberto. Deveria ser numa colônia agrícola, como se fosse um presídio, só que maior, como se fosse uma chácara grande, né? Eu gosto sempre de trazer essa analogia. Uma chácara grande, claro, não pode ser aberta, porque está no regime semiaberto. Ele poderia sair da sua célula, da sua ala, durante o dia para trabalhar dentro da colônia agrícola, ou seja, ele não teria contato com a família, não teria contato com o mundo exterior. Então, ele trabalharia dentro do complexo da colônia agrícola, digamos assim, e seria recolhido à noite para dormir na cela do seu pavilhão. Né? Então, ele não teria contato com o mundo exterior. Esse deveria ser o nosso regime semiaberto. Por isso é que tem esse sentido da saída temporária que eu vou falar daqui a pouco. Só que como é que é feito atualmente? Como os estados não querem gastar construindo essa colônia agrícola, como se estivesse num regime aberto, só com o cuidado de colocar uma tornozeleira eletrônica, quando existe, como você mesmo falou, que não tem tornozeleira para todo mundo. Né? Então ele fica, o semiaberto, que a rigor ele fica em regime aberto. Então, a saída temporária foi pensada para quem estivesse no regime semiaberto, que deveria estar lá na colônia agrícola, não em casa, com a tornozeleira. Seria uma saída temporária de até 7 dias, né, autorizada pelo juiz. Qual a finalidade? Poderia eventualmente colocar a tornozeleira? Poderia, mas não era requisito dispensável. Finalidade de visitar a família por até 7 dias, ou para curso supletivo profissionalizante, ou segundo grau, ou até mesmo superior. E outras atividades que facilitassem concorressem para o retorno ao convívio social dele. Né? Então, permaneceram essas regras, só que acrescentou aqui o pacote anticrime que não terá direito a essa saída temporária, né? aquele reeducando condenado por crime de natureza hedionda com resultado à morte. Né? Eu lembrei, falei ainda há pouco, da Suzane von Richthofen. Ela se aplica exatamente aqui. Ela obteve algumas saídas temporárias de 7 dias, porque não tinha essa regra na época. Né? E essa regra não vai poder ser aplicada a ela, porque só pode ser aplicada para as novas condenações. Sim. Então, nós vamos ter de conviver por um tempo, né, com 2 tipos de execução, as execuções antigas com aquelas regras antigas e as execuções novas com as regras novas. Vamos ter que ter esse cuidado, vai dar um trabalho tremendo para todo mundo. Um trabalho maior daqueles réus que já têm uma condenação antiga e pegam uma condenação nova. Um abraço para o doutor Hildon, obrigado pelas palavras. A gente aprende com os colegas mais antigos, né? Especialmente o doutor Hildon é um exemplo. Ontem mesmo eu assisti uma live espetacular que ele fez com o colega Amorim, promotor, excelentíssimo, assim como ele. Do Rio Grande do Então Sul, vamos ter que conviver com essas coisas. Exatamente.
conviver com essas duas regras, né? Vai ter condenado que vai ter uma condenação com a regra antiga e uma com a regra nova. Então, a gente vai ter que fazer 2 cálculos, quando é que ele vai progredir em uma execução e não progredir na outra. Então, vai nos dar muito trabalho e vai requerer da gente muita atenção em relação a isso. Tivemos também alteração, trouxe muita alteração com relação ao RDD, né? O RDD que já é meio antigo. Foi pensado para os casos quando ocasiona subversão da ordem ou disciplina interna do presídio, né? Mas daí tivemos muita alteração interessantíssima, um endurecimento necessário também do RDD, mas aí eu deixo a palavra com você para falar dessas alterações. Vamos lá. Para finalizar, Wanda, porque você já foi abrangente e tecnicamente perfeito, o pacote anticrime, dentre todas essas mudanças, atinge aqui, que você acabou de falar, o RDD, o regime disciplinar diferenciado, ou diferenciado disciplinar, que está previsto no artigo 52 da LEP, né? Enfim, ele às vezes, o RDD às vezes serve de chacota, engraçado. Por quê? Porque ele demonstra, teoricamente, a falência do nosso sistema. Você precisa de algo ainda mais... Você tem um regime fechadíssimo dentro do fechado. Isso não existe, lógico, tecnicamente não existe, mas ele sinaliza que algo falhou antes para você ter que aplicar o RDD. Né? Então, isso demonstra realmente uma falência e algum erro no sistema. Engraçado, mas vamos lá. O RDD, contextualizando ele, tecnicamente falando, ele não é mais um regime. Né? Nós temos aí o fechado, o semiaberto e o aberto, mas ele traz um rigor diante de 3 situações. E aí, o que não mudou? Não mudou com o pacote anticrime, que o detento preso continua numa cela individual. Mas com o pacote anticrime, com a lei que está em vigor desde 13 de janeiro de 2020 desse ano, alterou, por exemplo, os dias das visitas. Né? Continua 2 visitas, mas antigamente quem estava no RDD podia visitar o preso, o condenado ou provisório, né? Eu vou explicar que ele serve para 2 situações. Poderia visitá-lo semanalmente, agora visita de 15 em 15 dias. Essa foi uma outra mudança. Continua sendo aplicado para preso provisório, preso sentenciado, né? Estrangeiro brasileiro continua sendo aplicado também, muda o prazo com a lei anticrime, é interessante a gente frisar. Antigamente nós tínhamos aí, podia aplicar o RDD 360 dias mais 360 dias, desde que não ultrapassasse 1/6 da pena. É uma matemática aí que a gente não gosta, mas a gente tem que fazer. Hoje não. Diante de uma situação que eu vou explicar mais à frente, 2 anos prorrogáveis, independente da quantidade da pena, não tem mais esse cálculo de 1/6. Desde que se recorra novamente a uma situação de ocorrência de crime doloso, né, incidindo em falta grave, que cause subversão e disciplina no interior dos presídios. Aí a gente tem 2 anos. Nos outros 2 casos, né, nós temos 1 ano, prorrogável sucessivamente, quando ele traz aí, quando o preso ele causa aí um distúrbio ou uma ordem à segurança, é um preso que a gente considera muito perigoso, ou então ele faz parte de organização, associação ou milícia. É engraçado que agora a gente percebe, Wander, essas mudanças que eu falei que surgem com o pacote anticrime na lei de organização criminosa e reflete também na LEP, inclusive prevendo aí as milícias claramente, né? É bem destacado isso agora com o pacote anticrime, a intenção dele de prevenir. E a outra mudança que eu achei interessante, que lembra bem os filmes americanos, né? Vamos ver como é que vai ser a aplicação na prática. Eu vi uns comentários aqui muito interessantes, vi comentários aqui de pessoas que teriam tido supostamente erros na aplicação da sua pena, e pessoas criticando a teoria e a prática, e realmente, muitas vezes, há um vácuo entre teoria e prática. Eu acho que, na verdade, se busca aperfeiçoar, né? Mas até chegar à perfeição, na verdade, não se chega à perfeição. Né? Mas vamos lá. Outra coisa que eu falei que lembra bem os filmes americanos são os falatórios. Né? Agora, o que a gente prevê com o RDD diante desse pacote é que, perante as visitas, vai haver um controle, né? E não vai poder ter um contato próximo com
com o detento que estiver sob esse regime. Então, vai ser monitorado, essas visitas de 2 pessoas quinzenalmente vão ser monitoradas e a distância, um falatório, um telefone, o que não se aplica, lógico, à defesa, né, do sentenciado, do acusado, do preso provisório. Nesse caso aí, por uma questão de proteção às prerrogativas do advogado, ele vai poder ter um contato direto. Até agora, até o momento... E antes eram semanais, né, essas visitas? Exatamente, agora é de 15 em 15 dias. Inclusive, também tem uma outra inovação. O RDD, resumindo, ele se torna mais rigoroso, né, para os que forem submetidos a esse instituto. No entanto, ele traz algumas inovações assim, práticas, em termos práticos. Alguns presos, por exemplo, os de organização criminosa, eles que forem líderes ou que a organização foi extensa mais no Estado, eles vão ter que se submeter à prisão no estabelecimento penitenciário federal, né? Muitas vezes isso é distante da família. O que vai acontecer? 6 meses sem receber visita, a defesa vai poder solicitar, requerer ao juiz que se faça contato via telefone com a família dele, 10 minutos, 2 vezes na semana, monitorado. Essa é uma inovação da lei, bacana. Até o momento, Wander, resumindo, até o momento a gente não teve nenhum questionamento do RDD do artigo 52 da LEP no STF, né? Até o momento não houve, então está em plena vigência, diferente do que eu abordei no início da live, que é o juiz da garantia e o arquivamento do inquérito policial que está com os dispositivos suspensos pelo fluxo, para ver a constitucionalidade. Mas, até o momento, ele está em plena vigência. E o que muda são esses pontos que eu falei, principalmente período de visita, o prazo, né? E hoje a gente também já não fala mais, já tem um sexto da pena, ele vai poder prorrogar. E também uma outra coisa interessante é que no RDD, antigamente, o banho de sol do submetido ao regime, ele era 2 horas isolado por dia. Hoje, pode-se fazer aí um banho de sol, incluindo num grupo de 4 pessoas, desde que não façam parte da mesma organização, né? Não seja uma organização, não seja uma associação, enfim, uma milícia. Então, essas foram as mudanças que eu pontuo aqui para você rapidamente. É um tema engraçado que quando se fala, o pacote anticrime, ele traz sim alguns, ele enrijece alguns aspectos. E sempre que enrijece, se levanta aquelas vozes do direito penal do inimigo. E aí eu complemento o que você estava falando também, da divulgação da informação, quando se fala em quantidade de prisão, né, número de presos, que se nós formos jogar a matemática real, não seria exatamente como dizem que são. Não haveria esse grande número, levando em consideração prisão domiciliar, regime semiaberto, regime aberto, né, enfim, condenados, provisórios, não seria exatamente nesse sentido. E a mesma coisa que no RDD. O RDD, em 2003, quando ele é aplicado, ele também traz uma divergência, uma discussão, se não seria inconstitucional, plenamente constitucional. Nós não temos mais essa discussão. Mas agora também surgem algumas vozes querendo falar isso, não está havendo aí novamente um direito penal do inimigo. Mas se esquecem que Jacobs, quando ele aplica, quando ele traz essa teoria, ele traz com vários outros fundamentos. E aí, isso geralmente são teses levantadas pela defesa, faz de forma brilhante, fazem dentro do que é proposto fazer mesmo, estão defendendo os direitos dos presos, enfim. Mas, de fato, apesar do rigor, eu, inicialmente, humildemente, não vejo nenhuma inconstitucionalidade, pelo menos nesse instituto. Né? Assim como também não vejo no arquivamento do inquérito policial sem passar pela mão do judiciário. Também não vejo. Mas é diferente aqui, porque nesse aspecto o artigo 52 não foi questionado. Bem, Wander, eu dou por encerrado as minhas considerações finais. Passo para você, para ver se você quer acrescentar alguma coisa. Eu queria ficar aqui, mas o Instagram não deixa. O Instagram limita as pessoas que falam demais, me limita. Né? Já me coloca aqui para calar a boca com 1 hora. Mas eu deixo aí oportunizado uma fala, se você quiser complementar algo. Fica à vontade. Pois é, com relação ao RDD, aí eu só queria complementar 2 detalhezinhos.
Antes, tinha a previsão lá, né, que ele se aplicava tanto ao preso provisório quanto ao condenado, mas não falava nada dos presos estrangeiros. Aí o pacote anticrime agora veio expresso, dizendo que se aplica tanto ao nacional quanto ao estrangeiro. E também foi positivado agora, na lei, pelo pacote anticrime, a possibilidade de fiscalização do conteúdo das correspondências dos presos, né? Verdade. Que estejam no RDB. E a jurisprudência já aceitava isso, especialmente o STJ. Eu falo sempre do STJ porque é a nossa corte que dá a última palavra em termos de legislação infraconstituição, né? Digamos assim, legislação federal como um todo. Lei federal. Já aceitava essa possibilidade, agora foi positivada a possibilidade do conteúdo das correspondências. E, igual você falou, muita gente critica, mas qual a necessidade de haver? Repito, isso é para quem está no RDB. Né? Qual a necessidade de haver tanto a fiscalização do conteúdo das correspondências, quanto de que seja gravada, né, essa entrevista e tenha todo esse cuidado que as visitas sejam feitas em instalações que impeçam contato físico ou a passagem de objetos. Qual a necessidade que teve? Principalmente para quem tem esses crimes mais graves, especialmente as organizações criminosas. Foi pelo fato de que no dia a dia, quem está no dia a dia lidando com a execução, percebe que o fato de muitos, principalmente as lideranças das organizações criminosas, terem sido condenadas e estarem cumprindo pena, infelizmente não os afastam do cometimento de novos crimes. Então eles estão lá cumprindo as suas penas e continuam praticando crime, continuam mandando executar pessoas fora do presídio, seus afetos ou de outras organizações criminosas. Continuam controlando renda de drogas, né? Então, infelizmente, foram necessárias essas novas ferramentas para que o Estado possa dar uma resposta necessária. Eu vi aí também que um dos nossos ouvintes postou aí uma crítica de alguém, salvo engano, ele mesmo teve um certo atraso, digamos assim, na sua progressão de regime, né? A gente não defende aqui que o sistema é perfeito, nós reconhecemos que o sistema tem falhas, sim, mas elas vêm sendo corrigidas, o sistema vem sendo aperfeiçoado, né? Os juízes, como um todo, os promotores, todo mundo procura dar uma resposta mais imediata, acompanhar mais de perto as execuções. Aqui em Cruzeiro, falo onde eu estou hoje, na minha função, não fica mais de 2 dias, pelo menos atualmente. Muitos deles eu me manifesto no mesmo dia. Então, praticamente não está tendo, a gente procura não ter atraso. Começamos aqui a fazer as audiências de justificação. Eu até parabenizo o doutor Flávio, que é Flávio Mundim, com quem eu trabalho na execução aqui. Estamos fazendo por videoconferência as audiências de progressão, de justificação, né? Os reeducandos que têm problema com a tornozeleira eletrônica. Então, não está parado, muito pelo contrário. Especificamente na execução, nós estamos andando para a gente sabe. Como eu disse, não está ficando, em regra, 2 dias o processo da minha promotoria. Eu já me manifesto e devolvo rapidamente e ele rapidamente já faz o que tem que fazer. Então, com essas considerações... Eu ia falar que o papo tá bom, mas eu acho que eu vou ter que te interromper, mas pode finalizar. Não, sim, com essas considerações, é só para dizer que o sistema está sendo aperfeiçoado, sim. As novas regras eram necessárias, principalmente porque elas se aplicam, em grande medida, às lideranças de organizações criminosas que são as pessoas que praticam os crimes mais graves, mais bárbaros, com maior reflexo para a sociedade. Eu agradeço a todos, agradeço ao convite, não sou especialista em live, não sou especialista em falar ao público, ainda estou aprendendo com os colegas, especialmente com você. Agradecer a doutora Kátia, que é a nossa procuradora-geral, a doutora Patrícia Rego, né, que é a procuradora e coordenadora do CEAF. O CEAF pensou essas lives exatamente para a gente trocar essas experiências, mantermos, durante o isolamento, atualizados, né, e uma nossa conversa direta com a sociedade, que o judiciário como um todo, que é quem paga as nossas contas, né, digamos assim. Sim. Eu agradeço e passo a palavra para você encerrar.
Wander, obrigada, tá? Para mim foi esclarecedor. Eu também deixo um grande abraço à nossa administração superior, a doutora Cátia, a doutora Patrícia, que eu adoro, o doutor Celso, nosso corregedor também, a todos que estiveram aqui presentes, a membros, aos servidores. Eu vi pessoas aqui queridíssimas, pessoas maravilhosas, que nessa quarentena, à distância, é o jeito que nós temos de matar a saudade, viu? Eu espero que isso passe logo. Eu também deixo aqui as minhas considerações às vítimas da Covid, né? E eu conheci algumas pessoas que, infelizmente, aí foram acometidos, né? E vi a maioria se recuperar bem, graças a Deus, né? Eu espero revê-los em breve, pessoalmente. Eu sou da turma do calor humano, eu sinto falta mesmo de uma audiência, eu sinto falta de encontrar com os colegas mesmo, né? Ainda que seja para discordar, sinto falta de entrar na sua sala reclamando da vida, Wander, né? Espero reencontrá-lo, trabalhar em breve com você por perto, é muito agradável. O Júlio, a Juliana, eu deixo um grande beijo para todos, viu? Fiquem com Deus e até breve. Tchau, Wander. Vou encerrando por aqui, viu? Obrigado. Tchau.